Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, você que tem acompanhado esses estudos bíblicos todos os dias aqui no canal, professor Rodrigo Batista. Eu tenho me dedicado a isso e eu sei que você também tem dedicado tempo para Jesus e eu fico muito feliz. É muito bom ver o crescimento das visualizações aqui do canal, vendo que mais e mais pessoas a cada dia têm buscado Jesus através dos shorts, através das aulas, buscando o relacionamento, buscando estar com Deus. Eu coloquei alguns vídeos aqui para vocês, eu já fiz alguns vídeos falando sobre alguns temas bíblicos além do estudo da lição da Escola Sabatina. Além do uso da que a gente faz aqui da nosso guia de estudos, eu tenho feito alguns vídeos especiais. Falamos do início da história do cristianismo, nós falamos também da ideia, da origem, da ideia de inferno que existe até hoje, no meio cristão. Nós falamos também da Lilith, que é uma personagem aí que obscura, do misticismo que aparece aí pra gente, infelizmente muitas pessoas acreditando como uma verdade, e temos feito muitos estudos aqui da Palavra de Deus também, e eu coloquei aqui no link desse vídeo esses estudos para você ver, rever e compartilhar, se você quiser também, se você não viu, ter acesso a esses estudos, a essas perguntas e as respostas, de acordo com a Palavra de Deus. Fico muito feliz por esse crescimento que nós temos tido juntos, A nossa classe de Escola Sabatina, nossa classe de estudos bíblicos tem crescido todos os dias, graças a você, que tem compartilhado a esperança. Hoje é um dia especial. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro. Eis o homem é o tema da nossa lição de hoje. Eis o homem. Vamos ler juntos? Vamos começar já lendo a Palavra de Deus em João capítulo 18, versos 38 em diante. Eu vou parar no momento certo, não se preocupa não, são só alguns vídeos, alguns versos para a gente compartilhar, e são poucos versos, mas todo o tempo investido em Deus é tempo de qualidade, Vamos lá. João capítulo 18, verso 38 em diante. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Aqui nós encontramos Jesus sendo julgado e sendo apresentado para os judeus, mesmo sendo inocente. Aí Pilatos dá aquela estruturada, dá aquela ensaboada, foge um pouco ali da sua responsabilidade de libertar um inocente, que ele sabia que era inocente, e pede para que os judeus julguem Jesus. Vocês querem o rei dos judeus? Vocês querem que eu solte Jesus? Nossa, ele realmente achou que estava fazendo uma coisa boa? Não, ele foi político, infelizmente um mau político, fazendo o que era errado aos olhos de Deus. Ele é culpado pelo que ele estava fazendo. Uma vida inocente estava nas mãos dele. Jesus pagaria pelos nossos pecados com Pilatos ou sem Pilatos, mas ele realmente agiu de uma forma muito errada, de muita má fé com Jesus. Então gritaram todos, novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Aquelas pessoas estavam escolhendo um bandido, um ladrão, assassino, ao invés de Jesus, que era inocente. Você pode estar pensando assim, poxa, mas os judeus fizeram isso? Mais ou menos. E eu vou explicar para você. Agora é minha parte de professor de história, Você pode pesquisar aí no YouTube, no Google, algumas imagens de onde era o pórtico ali de Pilatos, onde ele fez o seu julgamento, A arqueologia tem mostrado mais ou menos onde foi, já descobriram o local, desencavaram, e nós vemos que lá naquele local não era um lugar grande. Não era grande, não era um lugar aberto, como a gente vê em filmes, Aquela multidão e milhares de pessoas acusando e condenando Jesus e preferindo Barrabás ao invés... Não. Na verdade, era um lugar pequeno, onde Pilatos estava ali com seus soldados, Jesus, Barrabás e os líderes religiosos, e uma pequena multidão. Talvez umas 100, 200, talvez 300 pessoas, uma multidão suficiente que caberia numa pequena igreja. Era só isso que estava lá. O grosso mesmo da população nem sabia o que estava acontecendo. A maioria das pessoas estava lá comemorando a sua Páscoa. Muitas pessoas ainda estavam vindo para Jerusalém nas suas peregrinações, muitas ainda iam buscar Jesus no sábado, no domingo. Então a coisa estava continuando, a vida estava seguindo. Apenas aquele grupo ali estava fazendo esse escândalo todo, Essa balbúrdia toda, esse julgamento falso para condenar Jesus, motivado pelos líderes religiosos daquela época que estavam com inveja de Jesus e que não queriam, porque eles sabiam, mas não queriam reconhecer Jesus. Essa é a culpa dessas pessoas. Um pequeno grupo que condenou Jesus. E o texto bíblico continua. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Então Jesus levou uma surra, mesmo sendo inocente. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos,
puseram na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Aqui o texto é bem difícil de ler para a gente que é cristão, né? Esse momento que Jesus passou por tanta tortura, tanta dor, tanto sofrimento, e jamais Jesus reportou uma lástima, sabe? Jesus não apontou o dedo para ninguém, Jesus não condenou ninguém, não acusou ninguém. Ele simplesmente aceitou a sua oferta de salvação de vida por nós, que era a sua vida. Esse era o momento da glória de Jesus, de entregar a sua vida por mim e por você. Aqui nós vemos o sacrifício de Jesus. E eu termino refrisando aqui, repetindo, né? O verso 5, que diz assim, capítulo 19, verso 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Na verdade, aqui nós tínhamos visto que os romanos crucificaram Jesus, colocaram a coroa de espinhos de Jesus. Aí o texto termina dizendo, né, que ele foi levado como um rei diante da população e depois de ser escarnecido, magoado, machucado, humilhado, aparentemente derrotado, ele é apresentado diante da multidão e Pilatos faz isso, né? Ele diz assim, ó, eis o homem. Esse que vocês querem? Tá aí. É o suficiente? Aí o povo que gritou ainda mais indignado, o texto bíblico continua, querendo a morte de Jesus. Até que ponto o nosso coração se afasta de Deus, a ponto de a gente não conseguir entender a verdade dele? Pilatos não conseguiu entender a verdade, mas ele nem sabia o que era a verdade. Mas mesmo assim endureceu o coração para aquele pouco que ele conhecia. E você e eu? Estamos dedicando tempo para Jesus? A gente consegue entender tudo o que ele passou por nós? O seu sacrifício, a sua humilhação? Você conhece a verdade? Você vive a verdade? Entregue-se a Jesus. Aceite o que ele fez, não endureça seu coração. Não há limites para o mal da nossa vida, do nosso coração, quando nós rejeitamos a Deus. Nós precisamos aceitá-lo, permitir que ele more e reine como verdadeiro rei mesmo em nosso coração. Convido você a aceitar Jesus agora como seu Senhor e Salvador. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, eis o homem, eis o nosso Deus, a quem nós aguardamos, eis o nosso Salvador e Redentor. Obrigado, Senhor, porque nos últimos momentos da vida de Jesus nesse mundo, o Senhor pensou em nós, todos os momentos, dando a sua vida por nós. Esse é o momento da glória, a glória de Deus. Nós te agradecemos por tua graça, por tua ação de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, viu? Nunca deixe de pensar que Jesus te ama. Tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, tudo o que ele viveu foi por você e por mim. Nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Fique em paz, fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.